E aí galera, beleza? Me chamo Alisson e você está no Se Liga Bet. Sexta-feira, 1º de setembro, começando mais um mês, que seja lucrativo. Vamos aproveitar esse fim de semana que no próximo vai ser data FIFA, então a grade de jogos vai ficar bem reduzida. Hoje temos jogos pelos campeonatos italiano, holandês, inglês, francês e muito mais. Já vai deixando o like e compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. E fica até o final que eu vou deixar um bilhete pronto. Fica ligado e chama os Greens. Contra NEC. Na temporada passada, o Sparta fez uma boa campanha, terminou na 6ª colocação, enquanto o NEC ficou no meio da tabela, na 12ª colocação. Na classificação, vamos para a 4ª rodada. O Sparta Rotterdam está na 1ª colocação com 7 pontos, enquanto o NEC é o 13º colocado com 3 pontos. Nos últimos jogos, o Sparta nessa temporada tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate, em todos ambas marcam, e marcando pelo menos 2 gols. E o NEC, nessa temporada, 1 vitória e 2 derrotas. Jogando dentro de casa, na temporada passada, o Sparta, nos últimos 6 jogos, teve 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Em 4, teve ambas marcam. E o NEC, jogando fora de casa, na temporada passada, nos últimos 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No confronto direto entre as equipes, jogando no estádio do Sparta, o NEC não vence há 5 partidas. A última vitória aconteceu no ano de 2008. Para esse jogo, vejo muito favoritismo para o Sparta. Está no ótimo começo de campeonato, na liderança, então não vou na vitória seca, mas vejo valor pegar o empate anula, que está pagando 1,50, ótima cotação. Pela Liga Profissional da Arábia Saudita, Al Ittihad contra Al Hilal. O jogo acontece às 15 horas. 2 times que fizeram um grande investimento. O Al Ittihad é o time de Benzema, Romarinho, Kanté, vai tentar trazer Salah e é o atual campeão da Arábia Saudita. Enquanto o Al Hilal está com um grande time, com Malcom, Mitrovic, Michael e, claro, Neymar, que deve estrear nessa partida. Deve ser um grande jogo, vale a pena acompanhar. Na classificação, o Al Ittihad é o primeiro colocado com 12 pontos, enquanto o Al Hilal está na 3ª colocação com 10 pontos. Nos últimos jogos, nessa temporada, o Al Ittihad tem 8 jogos, 7 vitórias e apenas 1 derrota, justamente para o Al Hilal por 3-1. E o Al Hilal, nessa temporada, nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Time bastante over, do meio para frente, nota 10, na parte defensiva, deixa a desejar. Bom, para esse jogo, não vejo favorito, é a estreia de Neymar, então não vou no mercado de resultados, vou buscar gols. Deve ser um jogo para mais de 3 gols, então o over 2,5 gols está pagando 1,73 e também vale a pena o ambas marcam, que está pagando 1,57. Pela Bundesliga, o jogo acontece às 15h30, Dortmund contra Heidenheim. Na classificação, o Borussia está na 7ª colocação com 4 pontos e o Heidenheim é o 16º colocado com 0 ponto. Nos últimos jogos, o Borussia nessa temporada tem 3 jogos disputados, 2 vitórias e 1 empate, enquanto o Heidenheim nessa temporada 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. O Heidenheim disputou a 2ª divisão na temporada passada e subiu agora para a 1ª. Jogando em casa, o Dortmund na temporada passada fez uma grande campanha, terminou com o vice-campeonato. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate, justamente o empate que tirou o título, uma grande zebra. E o Heidenheim jogando fora de casa na temporada passada, nos últimos 8 jogos, fora de casa, 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Favoritismo para o Dortmund, joga em casa, tem um time melhor, vai brigar por título, enquanto o Heidenheim deve brigar para não cair. Cotação da vitória está pagando 1,22, dá para colocar no bilhete. E também podemos buscar a vitória no intervalo, que está pagando 1,62. Pelo campeonato italiano, o jogo acontece às 15h45, Roma contra Milan, 3ª rodada. Na classificação, o Milan está na 1ª colocação com 6 pontos, enquanto a Roma é o 13º colocado com 1 ponto. Nos últimos jogos, a Roma nessa temporada, 1 derrota e 1 empate. Se a gente pegar aqui os jogos amistosos, nos últimos 7 jogos, 6
ambas marcam, em todos teve pelo menos 2 gols. E o Milan, nessa temporada, 2 vitórias. No final da temporada passada, terminou nos últimos 10 jogos com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A Roma, jogando dentro de casa na temporada passada, nos últimos 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, até que fez uma boa campanha dentro de casa. E o Milan, jogando fora de casa, em jogos oficiais, nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória, 2 derrotas e 3 empates. Para esse jogo, não vou no mercado de resultados, embora veja o favoritismo para o Milan. Tem um time melhor, a Roma começou muito mal, mas chama atenção o over 1.5, está pagando uma ótima cotação, 1.44, tem muito valor, dá até para entrar numa aposta simples, até os 10 minutos do primeiro tempo deve subir para 1.50. Pela Premier League da Inglaterra, o jogo acontece às 16 horas, Luton contra o West Ham. Na classificação, o West Ham está na segunda colocação com 7 pontos, enquanto o Luton é o penúltimo colocado, tem 0 ponto. É um time que acabou de subir para a primeira divisão nessa temporada. Nos últimos jogos, o Luton já jogou 3 partidas, 1 vitória e 2 derrotas, tomou pelo menos 2 gols nesses jogos, enquanto o West Ham, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Conseguiu grandes vitórias como contra o Chelsea e o Brighton jogando fora de casa. Na temporada passada, o Luton, nos últimos 9 jogos, teve 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o West Ham jogando fora de casa, na temporada passada, nos últimos 9 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Vejo favoritismo para o West Ham, estão numa grande fase, venceu bons times como o Chelsea e o Brighton, então vejo valor pegar a vitória do West Ham, mesmo jogando fora de casa, está pagando 1.75, está com um bom time. Para quem quer mais segurança, pode ir no empate anula, que está pagando 1.33 para fazer uma dupla. Pela Ligue 1, o jogo acontece às 16 horas, Nantes contra Marselha. Na classificação, o Marselha está na segunda colocação com 7 pontos, enquanto o Nantes é o 15º colocado com 1 ponto. Nos últimos jogos, o Nantes tem 1 empate e 2 derrotas nessa temporada, enquanto o Marselha jogou 5 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foi eliminado da Liga dos Campeões para o Panathinaikos. Nos últimos 4 jogos, marcou pelo menos 2 gols. Jogando em casa, o Nantes, na temporada passada, nos últimos 7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, sofre muitos gols. E o Marselha, jogando fora de casa, na temporada passada, nos últimos 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É um time que sofre muitos gols e também deixa seu golzinho. Para esse jogo, o Marselha tem favoritismo, tem um time melhor, o Nantes deve brigar para não cair, mas não vou na vitória seca. Podemos ir no empate anula, que está pagando 1.30 para fazer uma dupla. E outra boa aposta é ir no mercado de gols. O over 1.5 está pagando 1.25 para colocar em um bilhete. E para finalizarmos, temos a Série B. O jogo acontece às 19h15, Vitória contra Mirassol. Na classificação, o Vitória está na liderança com 48 pontos, enquanto o Mirassol é o 9º colocado com 36 pontos. Nos últimos jogos, o Vitória, nos últimos 10 jogos, tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, enquanto o Mirassol, nos últimos 5 jogos da Série B, 3 derrotas e 2 empates. Não vem passando por um bom momento. Joga dentro de casa, o Vitória, nos últimos 10 jogos, tem 8 vitórias e 2 derrotas, e o Mirassol, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Favoritismo para o líder Vitória. A cotação está muito boa, pagando 1.97, mas prefiro ir no empate anula, uma aposta mais segura, que está pagando 1.34. Então é isso, galera. Não temos uma grade tão grande, mas bons jogos para a gente trabalhar. Fica ligado que amanhã é rodada cheia dos principais campeonatos do mundo. E você acompanha todas as melhores oportunidades aqui no Se Liga Bet. E se você não quer perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e coloca nos comentários o que você achou dos palpites. Lembrando que temos um canal no Telegram, onde posto outras tips a qualquer momento. O link está abaixo na descrição. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo e valeu!